Fala galera, beleza? Aqui é o Masayoshi da Idema Refrigeração. Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative os sininhos das notificações, beleza? Eu vim trazer um vídeo diferente para vocês sobre o meu próprio refrigerador. É um refrigerador da Samsung, né? O modelo RT46K. Eu vou estar mostrando para vocês. E qual que é a finalidade desse vídeo, galera? Eu vou fazer um review técnico. É um review que eu não vejo por aí na internet, né? Explicando como que funciona, o que ele tem de diferente, qual é a comparação dos outros refrigeradores frost free em comparação aos concorrentes, né? Tempo de uso que eu tô com ela é uma versão do padrão antigo ainda, né? Eu tô com ela há 3 anos. 3 anos e alguns meses, né? Eu não vou saber com exatidão, né? De quanto tempo que eu tô, mas é praticamente 3 anos. E até agora não deu nenhum dor de cabeça, não teve nenhum problema. Sempre que eu faço compra grande, ela supre as minhas necessidades, né? Então não tenho nada que reclamar. Então, aprofundando no assunto técnico, né? Eu vou mostrar para vocês como que ela é esteticamente, como que ela funciona. Então, eu vou mostrar tudo dela de cima a baixo, beleza, galera? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer coisa vocês comentam aí, o que vocês estão achando, né? Então, esse review vai ficar até um pouco grande, porque eu vou explicar bastante coisa dela, beleza? Eu até, inclusive, eu dei uma olhada em vários boletins técnicos, né, da própria Samsung, sobre alguns detalhes, né? Tem algumas curiosidades e algumas coisas que eu faço no meu próprio refrigerador para não dar nenhum problema, né? A melhor forma de uso, né? Alguns conselhos que eu posso tá passando para vocês em questão de manutenção e limpeza, beleza? Então, a primeira parte que eu vou fazer deste review, vamos ver toda a parte estética, né? Vou dar uma volta com ela aqui, eu só vou pegar o celular aqui. Então ele é uma imitação de inox, ele não é exatamente um aço inox, né? Ele tem uma leve curvatura, deixa eu abrir aqui para vocês. Ele tem uma leve curvatura, não sei se aqui dá para ver no vídeo, mas ele é um pouco curvado, acho que dá para ver aqui, ó. Vocês percebam que aqui a parte de cima, ó, onde ele começa, do começo até o final, ele tem uma leve curvatura. Isso é a mesma coisa na porta do refrigerador. Tá? Vocês vão ver essa leve curvatura. E não é o efeito da câmera nem nada. É essa curvatura que vocês estão enxergando. Ele não é totalmente reto, né? Aqui na câmera não dá pra ver direto. Mas para quem tá perto no dia a dia, você percebe que ele é um pouquinho saltado para frente, né? É parecido com a imitação das portas da Brastemp, né? Ele não é tão agressivo na curvatura, porém ele tem esse leve barriguinha, né, que a gente fala. Então essa parte de cima do nosso refrigerador, né, lisinho. E aqui a gente tem um sensor externo, né. Não sei se consegue focar aqui. É um sensor externo. Para que serve esse sensor externo? Esse sensor externo, ele capta a temperatura ambiente onde ele está alojado, né? Então, esse sensor aqui, eu sei que ele é um sensor de 5K, né? É um sensor com 5 kΩ, que ele ajuda na modulação do compressor, que é o motor da geladeira, né? Como que funciona? Como ele é um digital inverter, né, que ele é um motor linear, ou seja, quando ele vai no funcionamento dela, quando ela precisa refrigerar, ele não vai no 100% até o 100% do uso dele. Ele vai variando de 0 a 100%. Então ele vai começando com 0, 10, 20, 30% e vai rodando. Até ela atingir uma certa temperatura interna, dependendo do congelador ou no refrigerador, conforme a necessidade. Então esse sensor externo nada mais é que ele modula a rotatividade
do uso do compressor. Ou seja, em dias frios eu não vou exigir tanto, porque não vai ter tanta perda, por exemplo, no congelador e no refrigerador. Então ele vai captar, por exemplo, o ambiente está 20, 19 graus. A placa eletrônica vai ler esse sensor que está aqui e vai entender que ele vai usar menos. Então, tecnicamente, internamente, ele vai entender que já está na temperatura, não vai ter tanta perda e só vai apenas usar 10, 20%. Vai ser um som bem silencioso, né? Agora, se por exemplo fosse um dia quente, né? Por exemplo, eu abasteci a geladeira, né? Então tá cheia. Aqui, por exemplo, eu programei para 23 e aqui 1 grau, né? Fiz a compra do mês. Então ele vai entender que, por exemplo, um dia de verão, 30 graus dentro da residência, dentro já perdeu bastante calor porque é a porta aberta, né? Colocando os alimentos, né? Por exemplo, aqui tá um pouco cheio, né? Literalmente tá cheio. Então ele vai entender a temperatura, né, do congelador e do refrigerador. Se estiver cheio também, ele vai usar 100% e ele vai decair conforme ele for atingindo a temperatura próxima de 23 negativos no congelador ou em 1 grau no nosso refrigerador. Deixa eu voltar como que estava antes aqui. Pronto. Certo? Então, esse sensor externo serve para isso. É apenas para fazer a comparação entre a temperatura ambiente, as temperaturas do freezer e do congelador, do freezer e do refrigerador, para estar usando uma certa capacidade em relação aos compressores convencionais que usam 100% ou zero, tá? Não tem meio termo, tá? Por isso que ele é um digital inverter. Inverter nada mais é que é um motor mais inteligente, ele não usa 100%, ele usa de acordo com a necessidade pelas leituras dos sensores, são três sensores, né? O externo, o do congelador, né? Do freezer e ambiente do refrigerador. Eu comentei aqui que é a cor é inox. Um pouco mais abaixo temos os batentes, é um batente tipo alça, né? Uma alça com empunhadeira até legal. Ele é de encaixe de cima para baixo, aqui embaixo também. As novas versões, os batentes já é na própria da porta, inclusive tem um abaulado aqui e no freezer também tem um outro abaulado. Eu vou deixar a foto aí no vídeo para ver os novos refrigeradores, os mais novos que estão sendo lançados agora, tá? Então, como é a versão antiga, as primeiras versões são essa aqui, certo? Ele lembra um front door, um side by side, esteticamente falando da linha Samsung, tá? Na lateral, a gente não temos nada, porém, ele é um tipo de pré-condensador, ou seja, aqui atrás a gente não vai ter nada, ó. A gente não tem nada. Não tem aquela grade atrás onde vai ter que colocar a roupa para poder secar para quem tá precisando usar o uniforme da empresa ou coisas do tipo, né? Geralmente, na época dos meus pais, dos meus avós, sempre deixavam uma roupa secar, mas não é essa a função, tá? Então, a condensadora, né, a grade condensadora que é preta, que ficava atrás antigamente, ou de algumas geladeiras, as novas estão sendo lançadas embutidas nas laterais. Então, se você, por exemplo, escutar um som bem forte do motor funcionando, você vai perceber que as laterais e os batentes aqui, ó, eles ficam quentes para evitar o suor e possível congelamento nas nossas borrachas, tá? Já comentando das borrachas, ela é tipo encaixável, tá? Não sei se você consegue ver aqui na câmera, ó. Ele é encaixado, tá? Então para substituir é bem fácil, tá? Aproveitando, falando internamente, ele tem a tecnologia Twin Cooling, né, Plus. Então para que serve esse Twin Cooling Plus? A gente tem um aqui no congelador e a gente tem um aqui embaixo também no refrigerador. Nada mais é que são dois micromotores, né, o motor ventilador no caso, tem um no congelador
e tem um aqui no refrigerador. Então eles tratam os alimentos independente do ciclo de resfriamento, ou seja, o congelador tem um micromotor e a evaporadora só para ele, e aqui eu tenho um micromotor e a evaporadora só no refrigerador, tá? Então eles funcionam de um sistema independente. Falando especificamente na parte do freezer, a gente tem um volume de 111 litros, tá? É um dos maiores da categoria, né? A geladeira em si, ela tem 453 litros, né? Se tratando de 111 no freezer e 342 litros na parte do refrigerador. Mas, como já expliquei, o Twinkly Plus, ele é um motor ventilador e evaporadora somente pro freezer, né, para o tratamento de resfriamento, nem congelamento apenas dos alimentos do freezer, independente do refrigerador que fica na parte de baixo. Os modelos convencionais, eles têm um sistema, por exemplo, que tem um microventilador que fica exatamente ali, e de lá ele tem um duto que desce para o refrigerador, né? Isso na maioria do Brastemp, Electrolux, são um pouco os mais convencionais, tá? Já esse modelo da Samsung não, é independente. Eu vou mostrar o porquê ele é independente, tá? Então ele tem bastante coisa, eu consigo guardar bastante coisas aqui na parte de gavetas, né? Tem 2 gavetas bons que eu coloco as polpas de fruta, né? Os congelados. A parte de baixo eu posso colocar, por exemplo, os alimentos que são carne, essas coisas congeladas. Em cima eu consigo colocar as bandejas e alguns potes que eu preciso estar fazendo conservação. Daqui a pouco ele vai apitar um alarme de porta aberta, tá? Então se em qualquer momento ele apitar, é porque ele tem um certo tempo em que ele fica com essa porta aberta e ele tem um aviso sonoro, né? Daqui a pouco ele vai apitar. A gente tem aqui em cima um LED, né? Um LED inclusive forte, né? Então chegou mais ou menos o período da noite, ó. Porta aberta. Independente se for na parte do freezer ou na parte do refrigerador, que também eu vou mostrar para vocês, tá? Continuando. A gente tem um LED, né? Um LED aqui na parte da frente. Inclusive ele é muito bom, ele é muito forte durante a noite, né? Então se, por exemplo, tiver com fome na madrugada, é de bom grado, viu? E aí a gente tem, não sei se é um ponto negativo ou positivo, mas tem a Movable Ice Maker. Então o que que seja? Aqui é onde eu vou colocar o dispenser de gelo, né? Para poder fazer os cubinhos de gelo, né? Ele não é um automático, é manual. Eu vou mostrar para vocês como funciona, né? O lado negativo é que ele ocupa bastante parte. Você percebe que os meus alimentos eles estão aqui, né? Sendo que se eu tirasse esse cara, ele poderia, por exemplo, ocupar bem os meus alimentos. Mas, como a gente não tem, por exemplo, essa bandeja azul, que seria a parte na verdade, uma estante, né? Se tivesse regulagem, eu poderia jogar esse cara para cima e aproveitar maior espaço embaixo. Mas não tem como, tá? A porta aberta de novo. Aí eu vou mostrar para vocês como funciona esse cara aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso Ice Maker, né? Eu já coloquei o gelo aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ele cai muito fácil. Então, eu puxo a gaveta, ó. Tá aqui o nosso gelo. E sai praticamente quase todos os gelos. Quase porque alguns ficam, né? Mas nesse caso foi todos. Geralmente não é a primeira vez que acontece isso comigo. Geralmente forma 1 ou 2 aqui, geralmente no fundo aqui ou aqui na frente. Mas hoje foi a primeira vez que foi tudo, ó. Então dá pra fazer um bom uso. Então, galera, essa é a parte de baixo do refrigerador, né? A gente temos 3 bandejas, né? Porém uma deslizável. As outras duas eu consigo fazer regulagem da altura. E a gente tem 3 gavetas. Tem uma gaveta aqui em cima e 2 embaixo. Essa gaveta primeira de cima aqui, ele é o do sistema extra frio. Então, nele eu consigo, por exemplo, colocar frango, né? Coisas de preparo para consumo rápido, peixe e carnes, tá? Carnes diversos, tá? Ele também tem o sistema Twinkly Plus, que tá aqui. Então, ele tem um motor ventilador e tem a evaporadora independente do congelador. Então ele tem praticamente, entre aspas, uma vida própria.
na parte de baixo. Então ele monitora a própria temperatura e ele mantém um próprio resfriamento de acordo com a necessidade ou com a leitura do sensor ambiente do refrigerador, tá? Temos o Easy Slide, ele é deslizável, e temos a parte de legumes e o Big Box. Eu vou mostrar para vocês na prática também. Nessa parte temos a parte de ovos, temos alguns dispensers, tem o Multi Store Cage Buckets, não sei se fala assim, né? Mas é que é um dispenser protegido. Ó, alarme de porta aberta na parte do refrigerador. Então ela avisa também na parte de baixo, não só o de cima, beleza? E aqui temos a nossa bandeja onde a gente coloca nossas garrafas de leite, né, iogurte, né, sucos e a garrafinha d'água, beleza? Eu vou mostrar para vocês na prática como que ela é se tratando em todo esse sistema aqui. Então, galera, essa parte aqui do extra frio, ele é deslizável, ó. Ele tem essa porta basculante aqui, ele é totalmente moldável, porque se vocês verem o detalhe aqui, ó, a própria estrutura, ele faz erguer esse cara aqui, ó. Bem inteligente. Então eu consigo sacar ele inteiro, ó. E fica dessa forma. Então eu consigo, por exemplo, manipular os itens que estão aqui, certo? Ele chega a pegar um pouquinho da parte do batente da porta, mas tem que deixar bem aberto a porta, porque se eu fechar ali vai quebrar. Então tem que tomar um certo cuidado. Então tem que abrir totalmente a porta para você conseguir usar o máximo que der. Temos o Easy Slide, é a mesma função do extra frio, porém ele é totalmente aberto e eu consigo também vir para frente. Vocês podem ver a diferença. Ele é um pouquinho saltado para frente mesmo, né? Como vocês podem ver. Então fica a fase de manipulação. E voltando ao assunto, no extra frio, por que ele é extra frio? Você vai ver esses dois buracos lá atrás ali, ó. É aqui onde vai sair o ar que faz a refrigeração direto dos alimentos que tiver aqui. Então ele mantém mais conservado. Então temos o Slide, o Twinkly Plus, né? Twinkly Plus. Temos algumas coisas aqui. E temos a parte de legumes. Aqui seria para colocar cenoura, couve-flor, né, algumas frutas. A gente coloca tudo aqui, ó. E o Big Box, que é uma caixa grande, né, na tradução literária, ele é bem grande mesmo, mas a gente costuma organizar dessa forma, ó. Então aqui a gente tem, por exemplo, tomate italiano para fazer molho, né? A gente coloca também as batatas, tudo fora do saquinho, por quê? Para poder manter a umidade. É um diferencial legal porque esses refrigeradores da Samsung eles conseguem manter a umidade conservando melhor o alimento, né, em comparação aos outros refrigeradores. Então eles têm esse sistema de controle de umidade. Então os alimentos eles conservam bem mais e não estragam assim tão cedo, né? Mostrando aqui a parte, eu coloco bastante ovos aqui, né? Para dispenser, esse multi storage aqui, eu coloco as outras coisas também, e a parte de garrafas onde fica aqui nessa bandeja aqui. Então essa é o lado interno da parte do refrigerador. Mostrando para vocês também, só para não esquecer, a gente tem o modelo dela, né? Aqui seria a etiqueta técnica dela, né? Se vocês não conseguirem vir aqui dentro, tem um lado de fora também que eu esqueci de mostrar para vocês. Mas, como eu expliquei para vocês, ele é de 453 litros, né? Total, sendo 342 no refrigerador e 111 no congelador, né? Ele tem esse peso, né? 136 kg e 300 gramas. A tensão de trabalho, o tipo de refrigerante que ele trabalha é R600, 52 gramas, né? E não tenho nada que reclamar, o pessoal fala bastante mal da R600, mas é um gás muito eficiente, tá?
Então, com os 3 anos que eu tô utilizando esse refrigerador, é outro nível, né? É outro nível. Vou mostrar para vocês aqui outra etiqueta também, vendo de frente na parte de baixo, aqui perto do pé. Vocês vão ver outra etiqueta também mostrando o modelo dela, que é o RT46K 6361SL/BZ. Tá? Tensão de trabalho, a frequência, né? O código comercial e o número serial dela. Galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês a funcionalidade aqui desse painel. Aqui mostra algumas informações, aqui fala que ele tem a tecnologia Twinkly Plus. Aqui temos algumas informações e temos alguns botões, tá? Tecnicamente falando, ele também mostra código de erro, tá? Eu não vou conseguir falar os códigos do erro, porque o vídeo vai ficar muito longo, eu vou ficar explicando, aí vai ficar muito demorado, tá? Então, explicando para vocês é o seguinte, a gente temos algumas informações, aqui é a temperatura do congelador, aqui é a temperatura do refrigerador, temos alguns botões aqui, tá? Temos esses 2 símbolos e essa função aqui também, tá? Conceito básico, para a gente estar, por exemplo, mudando a temperatura do congelador, é só você apertar sequencial, né? O tanto que eu quero, de menos 15 até menos 23. Então, por exemplo, se estiver carregado, deixo menos 23, ou conforme eu for fazendo as compras, tipo, muito grande na parte do congelador, eu deixo sempre no máximo, tá? Mas eu costumo deixar menos 17, porque eu fui colocando aos poucos os meus alimentos, tá? Se eu continuar segurando esse botão durante 3 segundos, que está escrito aqui, tipo Power Freeze 3 Sec, entre 3 segundos, é para poder fazer o modo turbo do congelador. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma compra grande de alimentos, tipo carne, essas coisas. Fiz uma compra muito grande e tá cheio a parte do congelador. Eu seguro 3 segundos, ele vai ativar esse símbolo aqui. Então ele já está ativado o modo turbo, tá? Então ele vai fazer a leitura da capacidade total de menos 23. O motor vai trabalhar 100% do tempo, né? Aqui atrás, onde eu vou mostrar depois na parte do motor, não sei se vocês darem para escutar, ó, o motor está 100% do tempo trabalhando agora. Então, ou seja, esse momento ele está no máximo menos 23, o motor ele aumentou o ruído, então, ou seja, ele está aumentando o trabalho. Ele vai ficar 100% do tempo trabalhando para atingir a temperatura menos 23 o mais rápido possível. Vai ficar um tempo, né? E depois ele vai desativar, vai desaparecer esse símbolo aqui, que acendeu, e vai voltar à temperatura ambiente, que seria o de menos 17 programado. Tá? Se eu segurar 3 segundos de novo, ele desabilita. Tá? Temos outro botão aqui também de Freeze Convert. Para que serve? Se eu apertar nada, não dá nada, mas se eu segurar ele, por exemplo, ele transforma o freezer em refrigerador. Então, o que serve esse Freeze Convert? Ele transforma nada mais o freezer em um refrigerador. Então, você tem a parte de baixo e tem essa parte aqui funcionando como se fosse um refrigerador inteiro, né? Então, se, por exemplo, eu tô com, por exemplo, uma festa em casa e eu colocasse, por exemplo, bastante bebidas, né, coisas que dá para operar, por exemplo, em 7 graus, em 3 graus, 1 grau, que seja, eu consigo transformar a parte do freezer em um refrigerador também, tá? Se eu apertar aqui não dá nada, se eu apertar aqui não dá nada, somente a parte somente a parte do refrigerador que eu consigo mudar. Então, por exemplo, como eu segurei 3 segundos, saiu aqui desse modo para fazer a conversão em refrigerador. Se eu segurar, por exemplo, 3 segundos, de novo, eu consigo mudar. Então, eu consigo, por exemplo, mudar esses modos aqui. Esse modo eu coloco no freezer, esse modo eu coloco em modo em conversão
para transformar o meu freezer em refrigerador. E se eu colocar esse modo, ele desliga totalmente. Então essa função é boa para quem quer fazer uma limpeza no freezer, sem necessitar tirar da tomada. Então, ou seja, se eu deixar esse cara habilitado aqui, em off, na parte do freezer, ele vai ficar desabilitado, ele não vai refrigerar mais, não vai ativar mais o motor ventilador e eu consigo fazer uma limpeza tranquila, tá? Sem se preocupar caso ela volte ou eu tenho que tirar da tomada para limpar ela inteiro, né? Ou para fazer higienização, coisas do tipo. Aí ele tem um tempo, ele bloqueia, então para poder sair dessa função, por exemplo, né? Por exemplo, eu fiz uma limpeza, né? Fiz uma limpeza do freezer, vou segurar 3 segundos e eu vou conseguir mover ela de volta, né? Ele piscou e eu consigo mudar de volta para poder colocar a temperatura no meu freezer, beleza? Explicando a parte do refrigerador, né? Então, fridge é refrigerador. Aqui eu consigo controlar, por exemplo, a temperatura apenas de baixo, né? Então, por exemplo, a parte do refrigerador, que é a parte de baixo, eu posso programar de 7, 5, 3, 2 e 1 grau positivo. Esse símbolo aqui seria o modo de economia de energia, né? Então, para que serve essa função? Essa função, quando você habilita, a placa ela vai entender que você vai ficar um longo período longe de casa, né? Eu tenho poucos alimentos, por exemplo, na parte do refrigerador, e eu vou fazer, por exemplo, uma viagem longa, vou ficar um mês fora. Então, a placa vai entender que você está a placa vai entender que você configurou para economia de energia ou modo férias. Então ele vai usar o mínimo possível do compressor, né, o nosso compressor inverter ou compressor linear, como preferir. Ele vai estar utilizando o mínimo possível para manter o mínimo refrigerado possível. Então vai estar mais ou menos próximo de 7 graus, tá? Então a gente entende o quê? Que a gente não tem nada de importante, tem algumas coisas que não vão estragar, exemplo, né? E ele vai estar mais ou menos próximo de 7 graus em modo férias, tá? Então ele vai usar o mínimo do mínimo possível de energia e eficiência do nosso compressor linear, beleza? A mesma teoria que eu utilizo, por exemplo, tanto no freezer como no refrigerador, se eu apertar 3 segundos, qualquer uma das duas, por exemplo, o freezer, ele vai estar escrito Power Freeze. Power Freeze, se eu segurar 3 segundos, ele vai ativar o modo turbo do freezer, né? Se eu apertar 3 segundos o refrigerador, vai estar escrito Power Cool. Ele vai ativar esse símbolo aqui. Ele vai entrar em modo turbo na parte do refrigerador. Então vai fazer aquele mesmo barulho do motor, ele vai ativar o máximo possível, vai estar com todo o motor ventilador no máximo. Se vocês escutarem agora, o motor está trabalhando 100% do tempo. Então essa simbologia aqui seria para poder fazer refrigeração ao máximo no refrigerador, sem, como estava dizendo para vocês, sem depender do freezer, tá? É um sistema independente, eu vou explicar o porquê ele é independente. Ó, não sei se dá para escutar pela câmera, mas o som tá bem alto agora do motor aqui atrás. Agora, se eu apertar 3 segundos, eu cancelo essa função. Então, eu desabilitei. O motor ele vai parar de funcionar, ou vai estar ligado de acordo com a necessidade. Ele vai diminuir o barulho devagarzinho. Não sei se dá para escutar no vídeo. Então ele está parando aos poucos, ou seja, de 100 está indo para 60, 50, 40, 30%, e é assim que ela trabalha, tá? Então esse é o painel de instrumentos de controle de temperatura. A gente fala, seria a parte do interface com controles independentes de temperatura, tanto no freezer quanto no refrigerador, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a estética atrás e como que ele é o conjunto
de motor, placa, essas coisas, né? Inclusive tem uma função que ela se torna especial e esse controle independente que ela possui. Então, galera, essa é a parte de trás do refrigerador, tá? Essa parte grandona aqui é onde fica alojado a nossa placa de potência, né? É uma placa até um pouco grande em comparação aos convencionais. Então fica alojado aqui. Aqui é o cabo de força. Inclusive eu coloquei um DPS de tomada mesmo para fazer a proteção, né? Da clamper. Então ele está protegido contra surtos, né? Ou efeitos atmosféricos, seria o raio. Então praticamente está protegido. E aqui embaixo a gente tem o nosso sistema de refrigeração. Então, explicando a parte de refrigeração é o seguinte: a gente tem o nosso o motor compressor, né? Ele é do tipo inverter ou compressor linear, trabalha com R600. O modelo dela é MSV4A1A L1R. Então é um compressor que ele trabalha, não sei se eu vou conseguir focar aqui, eu vou ter que dar zoom. Ele trabalha na faixa de 60 a 240 volts, né, 60 Hz até 200 Hz, que é a frequência de trabalho dela. Isso é normal em compressores lineares, tá? Então a gente tem o nosso válvula de, na verdade, a parte de válvula de trabalho. A gente tem a nossa tubulação de descarga e o de sucção aqui atrás, tá? Então como ele funciona? Aqui tem um locking, tá? Aqui ele vai jogando aqui na bandeja, a bandeja ele passa aqui dentro, né? A bandeja de respingo do dreno. Daqui ele sai, ele vai no nosso tubo de orvalho ou no nosso condensador embutido. Então aqui ele aquece as laterais, depois ele volta, né? Depois de ter passado nessa lateral e nessa lateral, ele retorna aqui. Aqui ele vai passar para o nosso filtro secador. Do filtro secador ele vai aqui nessa válvula solenoide. Vocês podem ver aqui, ó, a válvula solenoide aqui. E aqui que está a charada do gato, tá? Ele tem duas saídas capilares aqui, tá? Um é do freezer e o outro é do refrigerador. Então aqui que está o pulo do gato. Eu vou saber como que ela vai refrigerar bem quando eu mandar, por exemplo, a parte de gás, né, para poder fazer a refrigeração no freezer e no refrigerador. Então por isso que ele tem um sistema independente, porque a gente tem duas evaporadoras, no freezer e outro uma evaporadora no freezer e outra evaporadora no refrigerador. Então aqui que está o pulo do gato, por isso que ele tem esse sistema independente, porque ele tem dois tubos capilares, certo? E quem comanda é a válvula solenoide, que é alimentada direto na placa de potência, que faz o comando de liberar fluido ou não mandar o fluido. E daqui ele sobe para o sistema. Aí depois de fazer toda a volta lá da evaporadora, tanto no freezer quanto no refrigerador, ele retorna o compressor. Ele vai lá, dá a volta e vem para cá. E daqui começa todo o ciclo de novo. Então, tecnicamente falando, ele é bem eficiente em questão dessa parte. Agora, se tem que fazer uma limpeza de linha ou coisa do tipo, aí, meu amigo, aí senta e chora. Aí vai que talvez abrir a parte da válvula solenoide, né, para fazer a troca do filtro, né? Então tem todo um série de procedimentos que tem que fazer e tem que tomar um certo cuidado quando for fazer esse tipo de manutenção. O motor tem que ser adequado,
ou compatível ou a mesma potência, né? De acordo com a modulação, se ele é compatível com os novos modelos, eu não sei se tem outros modelos mais atuais, tá? Então, como ele já tem 3 anos trabalhando, já inclusive tá bem quente, cara. Então, como ele tem 3 anos de idade, eu não sei se tem algum substituto ainda no mercado. Mas tem que ser um compressor linear da Samsung mesmo, tá? Para ter um bom resultado. Então, esse é a parte técnica falando aqui na parte de refrigeração, né? Todo um sistema e com essa válvula solenoide com 2 capilares independentes. Aí que tá a charada de ele se tornar independente de refrigeração, tanto no freezer quanto no refrigerador. Então é isso, galera. Esse é o vídeo que tenho para hoje, né? Esse foi o review técnico do refrigerador Samsung RT46K, tá? Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal se vocês realmente gostaram muito do conteúdo. Deixe um like no vídeo, comente o que vocês acharam do vídeo e ative o sinal das notificações. Beleza, galera? Então, me dê uma por aqui e